Olá, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, na sua paz, na sua luz, no seu amor, que assim seja. Amém! Todos nós, em algum momento, seja no passado bem distante ou até há poucos instantes, podemos ter agido de maneira equivocada por muitos motivos diferentes, né? Como ignorância, carência, impulsividade, inclusive até por amor. Quantas pessoas agindo com boas intenções, né? Por amor, também acabam gerando consequências muito maléficas a algumas pessoas. Então, agimos com boas intenções, mas terminamos por fazer até o mal. Às vezes ficamos sabendo que esse mal ocorreu, esse resultado foi negativo, mas muitas outras vezes nem sabemos que aquela nossa atitude fez algum estrago em alguém. O fato é que vamos continuar errando nessa encarnação, na próxima e por aí vai, até que alcancemos o grau evolutivo de espírito puro, como era Jesus, né? Como é o nosso querido Jesus. Somos espíritos imperfeitos. E se formos analisar a etimologia da palavra imperfeito, a gente vai verificar que os prefixos in é não, per em latim quer dizer muito, é um aumentativo, feito. Então, não muito feito, não foi feito na sua completude. Então, todos nós, como espíritos imperfeitos, somos falhos, mas perfectíveis. E estamos evoluindo, aprendendo a amar, despertando essa centelha divina que existe em nós, que é o amor, que é Deus. Por isso, o nosso querido mestre já nos dizia: sois deuses. Todos nós temos em germe e estamos desenvolvendo o amor. E esse amor representa o divino em nós. No Espiritismo, nós buscamos desenvolver a virtude da caridade, que é o que nós espíritas conhecemos como amor em ação, ou uma das 3 virtudes teologais. A gente vai encontrar lá na primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, ele dizendo que a caridade é paciente, a caridade ela é bondosa, a caridade não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, não busca os seus próprios interesses. A caridade não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Finalizando a sua epístola, Paulo diz: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As 3: fé, esperança e caridade. Porém, dessas 3, a maior delas é a caridade. Inteligentemente, o nosso querido codificador Allan Kardec, na elaboração de O Livro dos Espíritos, ele sabiamente, querendo compreender que caridade é essa a que Paulo está se referindo, ele vai e questiona aos espíritos, lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da caridade, da palavra, essa palavra caridade, como entendia Jesus. Porque interpretações nós vamos ter várias, mas Kardec ele quer saber dos espíritos superiores, dos espíritos muito mais desenvolvidos que nós, como que eles interpretam essa caridade e qual seria a visão de Jesus do que é essa caridade a que Paulo se refere.
E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Assim, meus irmãos, o ato de perdoar compõe a ação de amar. Ora, como as outras pessoas, também nós temos as nossas próprias imperfeições. O perdão, portanto, é caminhar na direção do crescimento pessoal e de uma unidade com Deus. Essa tríade que nós temos em ser benevolentes para com todos, indulgentes com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas, se completa como uma unidade com Deus. Perdoar-se não quer dizer, então, apiedar-se ou ficar se vitimando, se culpando. Ai, coitado de mim, por que eu fui fazer isso dessa forma? Ah, que esse arrependimento matasse. Quantas ladainhas desse tipo a gente não costuma ouvir e muitas vezes nós mesmos proferimos. E o que seria esse perdoar? Perdão, o que é perdão? Eu agora mesmo fiz uma análise da palavra imperfeito, a etimologia da palavra, e vamos fazer a mesma coisa com perdoar. Lembra de imperfeito que eu falei que in era não e per era um aumentativo? E perdoar a gente tem a mesma coisa. Perdoar vem do latim perdonare. E nós vamos encontrar aí o sufixo, o prefixo per, que é um superlativo, um aumentativo de doar. Doar ao máximo, né? Se doar ao máximo. Então, quando a gente pratica o perdão, a gente está se doando ao outro. O outro leva um pouco de nós naquele gesto de perdoar. Sabe-se que perdoar o outro não é fácil. Mas quando se trata de perdoar a si mesmo, será que é mais fácil? O auto-perdão significa reconhecer-se como um ser em constante construção, com limitações, ainda ignorante. Lembra que nós somos criados simples e ignorantes por Deus? O espírito, o ser espiritual, simples, né, para alcançarmos a complexidade da alma humana. E a ignorância, ou seja, sem conhecimento, aos poucos nós vamos adquirindo o conhecimento através das nossas experiências, nossas vivências, nossas reencarnações. Então, o auto-perdão significa esse reconhecimento como um ser em constante construção, que muitas vezes, por falta dessa experiência que eu falei, dessa vivência, dessa maturidade espiritual, em algumas situações, age de modo inadequado, sendo que só mais tarde, depois que se passa um determinado tempo, a gente percebe e vê o estrago já está feito. E esse tempo pode ser um tempo bem remoto ou recente, como pode ser até uma encarnação anterior. E esse estrago ele é causado por nossas ações ou por nossas omissões. Enquanto nós padecemos reféns dos nossos desejos mesquinhos, porque enquanto encarnados na Terra, nós ainda estamos muito impregnados de orgulho, do egoísmo, e os nossos desejos eles transitam na esfera da materialidade. O resultado das nossas escolhas poderá nos levar ao sofrimento, com certeza, porque buscamos no mundo material coisas transitórias, principalmente pelo sentimento de culpa em ter causado prejuízo ou dor em alguém. Nós, quando somos reféns desses desejos mesquinhos,
Nós sofremos quando reconhecemos que, enfim, aquele sentimento de culpa vem porque a gente causou um prejuízo na outra pessoa. E isso acontece, pois o conceito sobre o que é certo ou o que é errado muda de pessoa para pessoa, assim como de fase para fase de crescimento, de desenvolvimento. Quantas ocorrências da nossa adolescência, hoje nós repensando a nossa vida, o nosso passado, nós chegamos à conclusão que não faríamos novamente, ou não faríamos daquela forma novamente. Então, o conceito que nós temos sobre o certo e errado vai transitar pelas nossas experiências. Muitas coisas que fizemos no passado, como eu falei agora há pouco mesmo, na adolescência, ou até em outras encarnações, não faríamos novamente. A gente tem que entender que os espíritos encarnados aqui no planeta Terra estão em diferentes graus evolutivos. O que é certo para um indivíduo pode ser errado para o outro. E quando eu estou falando em indivíduo, estou falando em quê? Em espíritos. Nessa diversidade, nas nossas diferenças, inclusive na riqueza dessas diferenças, que vamos desenvolvendo a nossa consciência. Ensinando, aprendendo uns com os outros, enquanto estamos interagindo. Aí me falaram, Karina, mas se as leis divinas estão gravadas, estão guardadas na nossa consciência, por que a gente não simplesmente acessa e pronto, eu já sei o que eu tenho que fazer? Ora, é a mesma coisa de você ter um livro consigo e o fato de você ter esse livro não quer dizer que você já estudou esse livro, você já leu esse livro, você já se aprofundou. Então, é necessário que venham ocorrendo as experiências e vamos acessando esses arquivos na nossa consciência. É como se, quanto mais eu me desenvolvo como espírito, a minha sombra vai diminuindo e a luz vai tomando espaço. É a nossa consciência. Essa luz que Jesus já falava, né? Faça brilhar a vossa luz, que brilhe a vossa luz. Por isso vale reforçar. O conceito de certo e errado, além de mudar de pessoa para pessoa, muda para nós mesmos ao longo do tempo. Conforme vamos vivendo e aprendendo, vamos tendo outra ideia sobre o que fazer e o que não fazer, sobre o que nós poderíamos ter feito ou não. Em verdade, nós captamos a realidade dos fatos com as nossas mais íntimas percepções. Por sua vez, essa nossa individual percepção da realidade à nossa volta desencadeia peculiaridades como as nossas emoções singulares, de acordo com cada ocasião, cada situação. E são essas emoções que serão as bases de nossas condutas e as nossas reações comportamentais no futuro. No livro Renovando Atitudes, o espírito Hamed, psicografia do nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto, quase que eu falei João Nunes Maia, Espírito Santo Neto, né? Francisco do Espírito Santo Neto, o Hamed tem um capítulo que fala sobre o auto-perdão. E ele nos chama a atenção que o nosso subconsciente, né? Ele diz assim, nossa forma de avaliar e de reagir
as atitudes que tomamos em relação aos outros, né? Então, nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros, conceituando-os como bons ou maus, é determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos. O que Hamed está querendo dizer? Que quando a nossa forma que nós avaliamos ou reagimos com o outro em relação a outras pessoas, e muitas vezes nós já o nosso julgamento de que tal pessoa agiu de forma equivocada, então ela é uma pessoa má, ou então é uma boa pessoa porque demonstra com suas atitudes, suas ações ser uma boa pessoa. Esse sistema de avaliação, essa forma de avaliação, ele chama de sistema de autocensura, se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos. O que Hamed quer dizer com isso? O Espírito Hamed, ele quer nos chamar a atenção que o nosso subconsciente, que é a nossa mente mais profunda, tem conceitos sobre certo e errado diferente da nossa mente consciente. Epa, para tudo, Karina. Como é que é isso? Como assim? O que é que Hamed quis dizer? Mesmo sabendo conscientemente que algo pode ser ruim para nós, podemos agir da mesma forma em função das emoções desencadeadas naquela situação semelhante que nós já vivenciamos. Pois lá dentro do nosso subconsciente, nos níveis de consciência mais profundos, já ficou estabelecido, ficou programado que aquilo é o melhor a se fazer. Assim, o código moral de cada um se baseia no modo de como nós olhamos o mundo fora e dentro de nós. E é essa visão, essa perspectiva que pode nos levar à sensação íntima de realização ou de fracasso, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição. E isso ocorre nos mais variados graus. Esse julgador interno que nós temos, cada um de nós tem o seu julgador interno. Muda, né, de pessoa para pessoa, porque somos individualidades. O nosso senso crítico atual se baseia em conceitos que acumulamos nos tempos passados das inúmeras encarnações, como também se baseia nos valores de nossos pais, como que eles nos criaram, os valores que eles já nos passaram, os valores que nós adquirimos na família, no grupo familiar, os valores que nós adquirimos vivendo em sociedade, nos nossos grupos de amizade, nos grupos religiosos, até os valores que nós buscamos incorporar em nós por aquelas pessoas que admiramos, aquelas personalidades que nos causam a admiração, aquele professor que te impactou na vida, ou aquela chefe, alguém que você tem como um grande exemplo de ser humano. A tudo isso some-se que também faz parte desse arcabouço de evolução o que estudamos, os nossos estudos, o que a gente lê, o que a gente incorpora. Lembra que os espíritos nos chamam a atenção que o desenvolvimento espiritual, a evolução, ela se dá pelos dois viés, que é o viés, que é o caminho da moral, o pilar da moral, e o pilar do intelecto, né, da inteligência, que ele chama de inteligência. Então,
esses dois viés que nós temos que desenvolver. E tudo isso vai gerar o nosso conteúdo espiritual. Com quem nós convivemos, a quem nós admiramos, o que estudamos, as nossas crenças, superstições que a gente herda dos nossos antepassados, né, da nossa cultura no país que a gente nasce e se adapta àquela região. Se a gente se muda, vai para outro país, a gente já é um outro aprendizado. O gênero que a gente nasceu, né, o que muitos chamam até hoje de sexo, né, se eu nasci mulher, se eu nasci homem, a classe social que eu me encontro em desenvolvimento, tudo vai contribuir para o nosso julgador interno, o nosso senso crítico. Então, isso tudo foi uma pequena introdução para que nós consigamos entender a origem do não perdão a si mesmo. Quando eu falo em auto-perdão, e eu trago aqui que é uma grande dificuldade a gente trabalhar o auto-perdão, eu tenho que entender o que é que me impede de me auto-perdoar. Ou seja, para eu fazer algo, né, é necessário entender o que está me impedindo de agir. E a origem do não perdão a si mesmo, ela está baseada no tipo de informações e mensagens que acumulamos através das diversas fases de evolução como almas imortais. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser anjos ou deuses, deusas, de um momento para o outro. Eu vi isso quando eu comecei a estudar espiritismo e nossa, se eu pudesse, eu alcançava esse grau de perfeição no estalar de dedos. Então, vou me esforçar ao máximo. Mas, como diz Hermann Defoe, né? O espírito Hermann Defoe que traz a reforma íntima, ela não pode ser um martírio. Então, por mais que nós queiramos atingir um patamar maior evolutivo, há muitas nuances que nós temos que vivenciar para chegar até lá. Os espíritos dizem que a evolução, ela não dá saltos. Então, nós temos que ter paciência conosco. E essa pressa em evoluir, muitas vezes buscar uma perfeição que agora não temos condição de alcançar, vira uma forma de autoagressão a nós mesmos. Essa exigência de perfeição é considerada muitas vezes até a pior inimiga da criatura, pois leva a pessoa a uma constante hostilidade contra si mesma. Quando ela exige de si capacidades e habilidades que ela ainda não alcançou, ela ainda não possui. É muito comum, diante de determinadas situações, a gente ouvir, ou até mesmo a gente falar, nossa, como eu fui ingênua nessa situação. Ah, que raiva, como eu pude acreditar naquela criatura, como é que eu não vi isso, como eu não percebi, ou muitas vezes, eu pensei que essa pessoa ia mudar, com o tempo ela mudaria. Não, isso tudo são subterfúgios que a nossa mente cria, determinadas desculpas para a gente não enxergar aquela verdade que está ali na nossa frente. Então, quando a gente faz esse auto-julgamento, como é que eu fui tão ingênua naquela situação? Não, você, diante daquela situação, você teve o maior discernimento possível dentro do seu grau evolutivo. Você só sabe agora que poderia ter feito de uma forma diferente porque já passou por essa experiência. Agora já é uma aquisição do espírito.
Então, todas essas reclamações interiores que nós fazemos são maneiras de nós expressarmos a nossa culpa e o não perdão a nós mesmos. A nossa dificuldade da gente se auto-perdoar. As nossas limitações. E isso também denota muito a falta de autoentendimento, né? Autoconhecimento. Quando a gente não aceita como nós somos, a forma que somos, e com essas limitações, essas fragilidades, e temos consciência que nós vamos melhorar, mas quando isso gera sofrimento, termina por nascer até uma desestima a nós próprios. Assim como nós nos decepcionamos com as outras pessoas porque nós criamos uma expectativa a respeito das outras pessoas, também terminamos nos decepcionando conosco, né? Com nós mesmos, por não atendermos às nossas próprias expectativas que nós criamos. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, ela diz que é necessário seja entendido que o auto-perdão, de forma alguma, anula a responsabilidade do feito perturbador. Então, quando eu perdoo, isso não vai anular o fato. O fato existiu. Mas ela diz também que antes, né, ou seja, o auto-perdão, antes de mais nada, faculta a avaliação equilibrada da sua dimensão, ou seja, da dimensão do ocorrido, do feito perturbador, e dos recursos que podem e devem ser movimentados para minimizar-lhe ou anular-lhe as consequências. Gente, eu sempre me cobrei muito. Sempre me cobrei muito e só consegui aceitar os meus erros, os meus equívocos, quando eu entendi que o erro é o caminho para se chegar ao acerto. Em algum momento compreenderemos que aquele erro, que inclusive tem erros que a gente faz reiteradas vezes, né? Inúmeras vezes. E é necessário, seja lá quantas vezes for, que nós tenhamos que nos equivocar naquele específico aspecto, enquanto a gente não amadurecer a nossa visão em relação àquela situação, a gente vai repetir a prova. Então, isso é necessário no nosso processo evolutivo, no processo evolutivo de cada um de nós. Aqueles que não se conscientizam do erro e preferem ignorá-lo, pega o erro e enterra no inconsciente, né? É o que a gente fala que joga o lixo debaixo do tapete. Então, algumas pessoas não querem analisar a situação, não querem aproveitar essa experiência para um aprendizado e um crescimento espiritual e simplesmente ignoram o ocorrido, o fato, pega um erro e bota, não, eu quero esquecer que isso aconteceu. Esse esquecer que a gente aconteceu, vamos botar aqui, fazer um paralelo didático, a mesma forma que se eu pego um lixo e jogo para debaixo do tapete, o lixo vai estar ali embaixo do tapete, ele não vai sumir, ele não vai desaparecer. O que é necessário que eu faça é uma faxina, é realmente arrumar a minha casa. E por isso que eu gosto muito do paralelo que o próprio André Luiz faz, né? A nossa casa mental. A gente precisa arrumar a nossa casa mental. E quando a gente pega o fato que a nossa ação que nós cometemos e nos arrependemos, mas queremos somente ignorar e esquecer,
aí joga lá para o inconsciente, né? E simplesmente fica lá nos nossos porões mentais, o inconsciente vem e vai devolver o erro para o consciente de maneira inamistosa, de maneira irônica, de maneira inclusive quase perversa, contra tudo e contra todos. Por isso que a gente vê as pessoas aí perturbadas, enquanto pessoas altamente negativas, ou então inquietas, intranquilas, temerosas, tristes. Tudo isso, quando ela vai para a terapia e vai analisar, vai remexer, ou seja, vai levantar o tapete, a gente vê que lá embaixo do tapete, o que estava escondido, né, são exatamente aqueles equívocos, aqueles erros que caíram no esquecimento, que ficou lá armazenado no inconsciente, né? Mas não vinha à tona no consciente. Na verdade, conscientemente só vinham as emoções, os reflexos que aquilo ali guardado estava causando. Então, a pessoa precisa, nesse caso, buscar uma terapia. E justamente na terapia, quando ela faz essa análise, ela descobre que foi algo que ela fez e nunca se perdoou. Nunca tratou em si mesma. Outra dificuldade que a gente tem para perdoar é a falsa crença de que perdoar é aceitar a conduta equivocada, né? Então, simplesmente aceitar é anuir com erro. E, mais uma vez, a Joana de Ângeles, nesse livro, O Despertar do Espírito, o Espírito Joana de Ângeles, ela diz que o ato de perdoar não leva necessariamente a ideia de anuência com aquilo que fere o estatuto legal e o código moral da vida, mas proporciona a compreensão exata da dimensão do equívoco e dos comportamentos a serem adotados para que esse erro desapareça. Então, o que Joana está querendo dizer é que nós precisamos encarar, olhar para esse erro. Nós precisamos perceber, aceitar e trabalhá-lo. Como que a gente faz isso? Essa a prática do auto-perdão. Primeiramente, nós precisamos compreender que aquilo que nós fizemos um dia lá no passado ou por agora, que hoje nós entendemos como errado, naquela época que nós agimos era o certo. Ou seja, aquela ação atendia a uma demanda interna, uma programação, o que nós espíritas chamamos de tendências, que nós trazemos do passado, de outras encarnações. Essas tendências, elas às vezes se revelam durante a encarnação. Outras vezes elas não se revelam, elas estão ali latentes. E diante de uma ocorrência inusitada, a gente age de uma forma que depois a gente fica até querendo entender por que eu fiz assim, por que eu fiz dessa forma. Então, isso foi atendendo a uma demanda interna, uma programação que eu trouxe comigo. Isso acaba que me forçou a realizar esse ato específico para obter um determinado resultado. Outra coisa a ser observada é que para nós conseguirmos aumentar ainda mais a chance de, enfim, nos perdoarmos, precisamos, antes de tudo, estar cansados de sofrer e saber que esse perdão será dado a si mesmo, pois todos nós merecemos as melhores coisas da vida. Tem uma música, se eu não me engano, é da Nat Roots, né? Que Sou Rei, que ele fala: eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor, né? Uma coisa assim.
é interessante que a gente vai encontrar também relato dos espíritos nesse sentido. Então, para trabalhar o auto-perdão, eu preciso, antes de tudo, estar cansado de sofrer também. E saber que esse perdão será dado, pois nós merecemos ser felizes. Todos nós merecemos tudo do bom e de melhor em abundância, muito amor, dinheiro, sucesso, felicidade, tranquilidade, paz, né? Tudo de bom. E a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, né? Kardec, ele faz uma pequena análise dizendo que é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios. Então, o meu erro, o meu equívoco com outrem me traz sofrimento. E ele diz que esses inconvenientes acabam por necessitar de compreensão, de serem entendidos. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Aqueles espíritos que a gente vê, não tem esperança que se melhore. A gente vira assim, meu Deus, quanto que esse espírito vai se melhorar? E no livro dos espíritos, eu não me recordo qual a questão, os espíritos falam, muitas vezes quando eles cansarem de viver o mal. Ou quando eles tiverem contato com o bem e chegar à conclusão que o bem faz bem. Né? Então, a gente precisa entender que o auto-perdão é uma prática, é um hábito, um processo que a gente tem que incorporar à nossa vida diária. Nós erramos o tempo todo e necessitamos perdoar constantemente. Perdoar é uma virtude. Todas as virtudes, para elas serem alcançadas em sua plenitude, realmente incorporadas à bagagem do espírito, necessita de muita prática para que isso seja automatizado em nós. Exige dedicação e, acima de tudo, autoconhecimento. Uma vez que se compreendeu esse processo, tudo fica mais fácil. Porque o caminho do perdão não é simples. Não é. Nenhuma virtude é simples de ser desenvolvida, mas é necessário muita vontade, muita persistência. A gente pode aprender a perdoar a nós mesmos através da prática da autoconsciência, da compreensão de tudo que nos acontece. Que a vida é uma jornada. Quando a gente entende, compreende que a vida é uma jornada e a gente trabalha o nosso autoconhecimento, essa autoconsciência vai se ampliando. Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele resume no capítulo Auto-Perdão. Ele diz assim: perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente, agora, nesse momento, né? O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Até que ponto que você está comprometido em se desenvolver, em evoluir espiritualmente, em progredir. Ele prossegue dizendo que perdoar-nos, né, trabalhar o auto-perdão é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos, que é aquela tal da expectativa que nós criamos no outro e a expectativa que nós criamos em nós mesmos. Muitas vezes a gente
busca algo que é imaginário, nós buscamos algo que seja apenas fantasia. E, por fim, ele diz que perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. Então, meus irmãos, para a gente trabalhar o auto-perdão, é necessário que aceitemos que os erros não nos tornam pessoas más. Todos erramos em algum momento de nossas vidas. Outro dia eu estava arrumando a minha estante de livros e separei até um livro para doar para um centro espírita, que é de autoria do Bill Gates, A Estrada do Futuro. E aí, folheando, eu me deparei com a frase dele que eu achei o máximo. Ele dizia assim: é bom comemorar o sucesso, mas é mais importante prestar atenção às lições do fracasso. Então, não é à toa que o nosso querido Bill Gates é quem é, né? Nós temos como aprender com os nossos próprios erros. É um passo no caminho para o auto-perdão. Outro passo que nós podemos dar é não ter medo de recomeçar. Para a gente se perdoar, de verdade, não tenha medo de recomeçar do zero. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu recomecei do zero, em várias situações diferentes, em campos diferentes da minha vida. Então, perdoar-se não significa só simplesmente aprender a viver, conviver com o passado. Não. A gente precisa aprender com a experiência que nós vivenciamos. E esse aprendizado, ele tem que ser usado para que nós nos tornemos pessoas melhores. Desenvolva uma mentalidade nova, diferente, aprendendo com essas experiências, esses erros, esses equívocos, né, que você interpreta como equívocos. Uma forma da gente seguir em frente é usar a lição aprendida para se tornar uma pessoa melhor. Então, se perdoe por suas falhas, se perdoe pelos seus erros e siga em frente. A gente pode ter como um grande exemplo, né, quando a gente vai no Novo Testamento, eu gosto muito de citar o exemplo de Paulo, né, quando ele era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso matando de forma impiedosa e realmente com suas convicções na Torá, na lei mosaica, mas quando se deu conta de que tudo que ele acreditava era, de certa forma, um equívoco na vida dele, porque ele estava perseguindo os cristãos, muitas pessoas morreram a mando de Saulo de Tarso, né? E nós temos aí o próprio exemplo do nosso querido Estevão. Mas quando Saulo se dá conta disso, ele muda a sua conduta. Ele muda tudo, ele muda até de nome. Ele deixa aquele homem velho para trás, com aqueles equívocos que ele interpreta agora com essa nova mentalidade, depois que ele encontra Jesus, né? Depois que ele entende o que é ser cristão, ele deixa o homem velho para trás. Ele não fica em cada lugar que ele vai fundar uma igreja e divulgar o evangelho do mestre, ele não fica, eu era assim, eu era assado, como é difícil que eu seja assim agora. Não, né? Ele não fica chorando as pitangas. Ele simplesmente vai lá e age como um novo homem. Então, o que Hamed nos trouxe agora há pouco é que nós não devemos ficar remoendo os erros do passado. A gente, um outro texto, no próprio livro Renovando Atitudes, que eu gosto muito, o Espírito Hamed, ele diz assim: deixa o passado passar.
O lugar do passado é no passado, não fica trazendo ele para o seu presente, não. Né? O trazer para o presente é somente para exercitar, extrair daquela experiência algo que edifique você em espírito e faça que você progrida, que você evolua. E depois, pronto, esquece, né? Deixa lá no passado. Então, ao invés de remoer o passado, se concentre no presente e se prepare para o futuro. Faça planos. O passado não define quem você é, né? O passado não nos define. Nós estamos em constante mutação, em constante evolução. Então, você é uma pessoa incrível. É só aprender com as suas experiências, os seus erros, e se perdoe e seguir em frente. E por fim, meus amigos, muito importante para o auto-perdão é o autoconhecimento. Se você ainda não pratica o autoconhecimento, que é a capacidade que a gente tem de prever as consequências das nossas ações, a gente vai conseguir alcançar desenvolvendo o autoconhecimento. Então, pensar em nós mesmos e nas nossas ações nos ajuda a sermos pessoas melhores, porque estimula a autoimposição de valores morais. A gente percebe o que a gente precisa se melhorar, o que é que a gente precisa se dedicar mais para desenvolver, né? O que é que eu tenho mais dificuldade. Isso tudo é necessário alcançar através da prática do autoconhecimento. Porque é no autoconhecimento que a gente vai conseguir identificar os nossos pontos fortes, né, os nossos pontos fracos, observar a forma como nós reagimos às situações e como nós expressamos nossos sentimentos. Cada situação, ela vai gerar determinadas emoções em nós. E como que é que a gente vai expressar, né, para os outros essas emoções? Então, uma sugestão é buscar um auxílio na meditação de Santo Agostinho, lá na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar qual o meio prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Ou seja, qual o meio mais rápido, né, e que tenha resultados para que a gente se melhore nessa vida e não caia em erro, em equívoco, né? E a gente resista aos arrastamentos do mal. Esse resistir aos arrastamentos do mal é justamente que a gente não fique repetindo os nossos erros, os nossos equívocos, que a gente não caia em equívoco. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. Kardec: mas todos nós sabemos, conhecemos essa máxima. O conhece-te a ti mesmo, todo mundo sabe, mas qual o meio de conseguir, enfim, se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os espíritos vêm através de Santo Agostinho e trazem uma belíssima reflexão que, se você puder, comece iniciando como uma meditação todas as noites, lendo essa pergunta 919A com a resposta. E, por fim, lembre-se que os erros do passado fizeram você ser a pessoa que você é hoje. Portanto, não encare como erros. Encare essas experiências como guias, né? Para a gente ter discernimento como agir de agora em diante. Os erros, eles não nos definem como ser humano. A gente precisa acreditar que nós temos nossos potenciais. Nós somos seres incríveis, cada um com as suas características. Então pense em todos os erros terríveis que as pessoas boas e normais cometeram e
com as quais elas aprenderam. No próprio Livro dos Espíritos, hoje de manhã eu estava estudando com uma turma a questão 362, não, 365 aqui. Porque homens muito inteligentes que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados. Quer dizer, olha a preocupação de Kardec. Esse questionamento dele. Como que a gente percebe aquela pessoa que ela parece ser uma pessoa extremamente virtuosa e de repente a gente vê ela fazendo uma coisa que não dá para compreender por que ela agiu daquela forma? Bem, nós somos o resultado das coisas boas e ruins que acontecem conosco. Assim como das coisas boas e ruins que nós fazemos. A forma como reagimos às situações negativas é tão importante quanto a forma como reagimos às situações felizes. Uma pessoa tem a tendência aquela pessoa que tem tendência de remoer as coisas ruins e acaba tornando isso pior do que realmente é, né? Então ela passa a vida com raiva, rancorosa, ressentindo, ou seja, sentindo novamente aquelas emoções deletérias, né, que ela sentiu na ocasião que caiu em equívoco. E acaba esperando coisas ruins do futuro. Então, urge perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo e aos outros não significa esquecer do passado. Reforço, perdoar não faz com que as nossas memórias simplesmente desapareçam. Mas a gente tem que buscar exercitar o perdão. É como se fosse o ciclo do luto. A gente não esquece que a pessoa morreu, mas aquela dor, aquela emoção, com o tempo, ela vai abrandando e se dissipa e deixa de existir. Não é mais aquela intensidade, deixa de ser um sofrimento para ser uma saudade. E a vida continua. Portanto, meus irmãos, perdoe e esqueça. Jesus fala para nós: buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então, busque se melhorar, busque trabalhar o perdão. Não seja tão exigente consigo. Lembre-se que todo erro que nós detectamos em nós é uma oportunidade de crescimento e de podermos caminhar e seguir em frente, acertando, sendo melhor, como espírito hoje e sempre. Deus abençoe a todos. Muita paz, muita luz.